Esperança e paz. Saudamos a todas e a todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente estamos iniciando hoje o 24º Encontro de Mulheres Metodistas à Distância. Até que nos tem abençoado e nos conduzido o Deus da vida. O tema que temos para este encontro é Mulheres nos Caminhos da Missão em Oração e Ação Solidária. E o texto que nós queremos convidar a todas e todos a nos acompanharmos encontra-se no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, nos assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Certamente é o Deus que nos concede força, sabedoria, discernimento e esperança para que possamos orar uns pelos outros, pelas outras e especialmente agir em favor da vida. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nos achegamos diante de Ti e nos reunimos de norte a sul, de leste a oeste desse país. Nos reunimos para nos aperfeiçoar, para buscar a Ti e especialmente capacitar-nos umas às outras, assim nos fortalecermos nestes tempos difíceis. Que a Tua graça possa ser a cada uma de nós. Que o Teu grande amor possa transbordar em nossas vidas e que possamos, com ações de solidariedade, possamos assim ver a Tua luz que nos dirige e nos ilumina hoje e sempre nos caminhos da missão. Em nome de Jesus. Amém. Com alegria, então, saudamos a todas e vamos agora
partilhar e ouvir uma música. Olha só, especialmente para este encontro. Ouçamos com a graça de Deus. Olá, graça e paz. Que bom receber você aqui no nosso EAD, que tem o tema Mulheres nos Caminhos da Missão, em oração e ação solidária. Oração, nós temos a prática. Estamos sempre em contato com o nosso Deus, colocando as nossas alegrias, as nossas tristezas, sonhos, planos, mas também ouvindo da parte de Deus o seu desejo para conosco, aquilo que Ele deseja, que a nossa vida esteja à disposição e a serviço do Senhor. Como mulheres metodistas, nós oramos, mas também praticamos ações solidárias, ações que levem outras mulheres aos pés de Jesus, mas também que tenham dignidade, que recebam a mesma força, a mesma alegria, a mesma garra que nós temos. É assim que nós temos que praticar
a nossa oração, porque na palavra oração nós encontramos essa parte, ação, né? Então nós temos que nos mover. Nós paramos, oramos, mas também nos movemos em direção a outros, com a resposta daquilo que Deus nos dá, através daquilo que nós conversamos com Ele. Então hoje nós vamos ouvir um pouco, né, sobre essas questões, a oração e a ação solidária, que você possa usufruir desses momentos, que Deus possa falar ao seu coração e que Deus possa te mover a uma ação solidária, aí mesmo, bem pertinho, a começar na sua casa, a começar na sua vizinhança, a começar na sua comunidade de fé. Orar e praticar. É isso que nós temos que fazer, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, que você tenha o EAD, a alegria e a disposição de ouvir, aprender e praticar. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Olá! O Centro Otília Chaves está preparando 2 momentos especiais. O primeiro será realizado dia 22 de setembro, quando a primavera chegar. Estaremos lançando um livro com 50 testemunhos das mulheres metodistas. Para celebrar o quê? Para celebrar os 50 anos do Ministério Pastoral das Mulheres Metodistas no Brasil. Então contamos aí com a sua participação. Logo, logo vai chegar aí as notícias, vai chegar os convites, mas vamos guardando já essa data, hein? Início da primavera, ou seja, 22 de setembro. E temos um outro, olha que legal, contando sobre o protagonismo das mulheres metodistas. O que achou? Olha aí, olhares historiográficos sobre a história das mulheres metodistas. Traz uma trajetória aí de 1835 até 1930. Então teremos esse livro aí, que será lançado no dia 25 de novembro. Que legal, hein? 25 de novembro é dia das ações de graça. Dar ações de graças pelas mulheres que foram pioneiras nessa trajetória do metodismo brasileiro. Contamos com as suas orações e com a sua participação. Graça e paz às amadas irmãs e irmãos também, né, que participam desse nosso encontro de capacitação à distância. Olha só, em tempos de pandemia, em momentos difíceis, as mulheres metodistas estão inovando. Aliás, muito antes da pandemia, nós já fazíamos os nossos encontros de capacitação via EAD, né, como promoção aí da Cátedra Otília Chaves, em parceria com a Confederação de Mulheres. E nós estamos aqui para falar da Voz Missionária, a revista da mulher metodista. Essa revista que tem acompanhado você ao longo de 92 anos, que vamos completar agora em setembro. E nesse tempo de pandemia, a Voz Missionária não deixou de chegar à sua casa, trazendo uma mensagem de esperança, trazendo uma mensagem de inspiração e, acima de tudo, unindo as mulheres metodistas do nosso país. E, lógico, enfrentamos muitas dificuldades, correios, a questão das pessoas não poderem se locomover, de não estarmos indo às igrejas locais, mas nós cumprimos o nosso papel de chegarmos até os seus lares. E nós queremos lembrar para vocês que nesse ano de 2021, a Voz Missionária vai completar 92 anos de existência. Então, o nosso pinheiro, do 91 anos, ele vai ceder lugar a um belo salgueiro, né? Então, nós vamos
completar jubileu de Salgueiro. 92 anos inspirando vidas, levando essa revista, levando uma mensagem de esperança, chegando aos lares das nossas irmãs e também dos nossos irmãos em todo esse país. Então, nós fazemos um apelo a você, que nesse aniversário da vossa, aniversário de 92 anos, você se una a nós. Divulgue a nossa revista, leia, assine e divulgue a voz missionária. Que Deus abençoe ricamente vocês e que esse encontro permaneça tão especial como tem sido até agora. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando como um vento forte, chegando com vida e norte, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando sempre com doçura, chegando com muita cintura, chegando para encantar, chegando para alegrar. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando para sarar as juntas, chegando para juntar as forças, chegando para construir, chegando para prosseguir, chegando para sarar as juntas, chegando para juntar as forças, chegando para construir, chegando para prosseguir. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando para encantar, chegando para alegrar. Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando. E agora nós vamos ouvir o professor Reverendo Tércio Machado Siqueira sobre a oração no Antigo Testamento e, na sequência, a professora Reverenda Daniele, que trará para nossa reflexão sobre a oração no Novo Testamento. O nosso tema é oração no Antigo Testamento. Então eu vou de início tratar à luz de 3 períodos, à luz da história do povo de Israel. Quais são os períodos? Primeiro, o período anterior à monarquia, tempo de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, anterior à monarquia. O segundo período é o período da monarquia. E o terceiro são os períodos exílio e pós-exílio. Então vamos para o primeiro período, período anterior à monarquia.
E nessa nós encontramos dentro do Pentateuco pouquíssimas, muito poucas, uso da palavra oração. Qual a razão disso? A ausência desse substantivo, oração. Então isso não é um acidente, não é um esquecimento. Por quê? Porque os patriarcas, Moisés, falavam diretamente com Deus, e só ele que tinha essa responsabilidade de falar com Deus. Como exemplo, lembre o Sinai, a entrega dos 10 mandamentos. Moisés subia o monte e voltava, descia para falar com o povo. O povo não falava com Deus. É o que a gente colhe dentro do Antigo Testamento. Não estou inventando, está no texto do Antigo Testamento. A segunda parte, o período monárquico, nós encontramos também as citações. São poucas, um pouco mais, são 37 ocorrências nos livros de 1 Samuel até 2 Reis. São 4 livros, né? E na obra historiográfica deuteronomística, mais um pouco, poucas citações da palavra, da palavra orar e oração. Razões para isso. Primeiro, o período entre os séculos 10 antes de Cristo, hein? O período 10 é período do Saul, do nosso Davi, Salomão. Esse é o período 10. Do período 10 ao período da destruição de Jerusalém, que é no início do século 6, esse período 10 e 9 foi denominado pelo interesse das conquistas políticas e o progresso econômico. Então o interesse dele era esse. Agora tem outra dificuldade, outra razão para o baixo uso dessa palavra. É que nesse período as festas, por exemplo, que era o culto em Israel, eles usavam as festas para dois objetivos. Primeiro, a lembrança do êxodo, o estudo, a meditação da importância do êxodo, da memória do êxodo, e também o estudo das leis, das ordens de Deus. Outra razão está que os profetas, eles não estavam preocupados com a saúde espiritual do povo, assim, propriamente dito, de como eles se comportavam no culto. Mas o grande alvo deles era criticar o rei, todo tipo de injustiça. Então, eles também não tinham assim, interesse muito nesse período, o interesse pelos problemas pessoais, né? Então, os cultos resumiam-se muito em sacrifícios formais, frios, para atender o seguinte princípio: o erro só é corrigido, o pecado é só sanado com o sacrifício de animais. Esse era o culto. Então, quem cometesse um pecado ia até o templo, oferecia 2 carneiros, 2 ovelhas e, bom, sanado o problema, ia para casa tranquilo. Mas, interessante, os profetas como Isaías,
capítulo 1, versículo 10 a 20, o Miqueias, capítulo 6, 6 a 8, ele critica severamente esse tipo de culto. Então, não se fala muito em oração neste ponto. Então, mas é importante pensar que não existia, não estava faltando oração, mas, por exemplo, os cultos nas casas, nas famílias, era proibido. O rei proibiu isto com a finalidade de que as pessoas deveriam ir ao culto nas festas, nos templos, nas festas, para trazer mais ofertas, mais animais para ser sacrificado. E com isso eles ganhavam, negociavam isso, porque enchiam, tinha currais para isso, para as ovelhas. Então eles proibiram o culto nas casas. E, consequentemente, ali existia a verdadeira manifestação do culto na oração. O terceiro período, que é o exílio e pós-exílio, que é o mais interessante, ele aconteceu no início do século VI a.C. O que eles fizeram? Houve, neste período, a destruição de Jerusalém e do templo e a perda da terra pelos judeus, o exílio, o fim da monarquia, tudo isso acumulou, então trouxe muitos problemas. Sem templo, o povo onde iria frequentar ou cultuar? Então, resgatou a casa, a família. E certamente na família existia esse encontro, essa conversa pessoal com Deus. Então, a vida religiosa do povo até então resumia-se no culto no templo, inclusive nas 3 festas anuais, né? Páscoa, semanas e tabernáculos, né? Então, com a destruição do templo, o culto familiar renasceu junto ao povo. A oração ganhou nova e surpreendente forma de comunicação com Deus. A oração deixou de ser um negócio por meio do sacrifício e surgiu então uma relação, uma intimidade, uma familiaridade, uma proximidade do cultuador, do celebrante com o seu Deus. Agora, o que realmente deduz de tudo isso, um outro aspecto é o sofrimento. Por que realmente renasceu tudo isso? Eu disse, a destruição do templo e a valorização do culto em família. Mas existe um outro detalhe que era o sofrimento, a dor de perder templo, perder os pertences à terra, e muitos foram para o exílio. Então surge uma oração que se caracterizou e se tornou a mais popular entre eles, que é a oração do lamento. Então o lamento é a oração mais presente no livro de Salmos. No mínimo 40 salmos são salmos de lamento. E esses lamentos,
eles sofriam com a opressão dos babilônios, depois dos babilônios, depois de 537, 539, os persas, depois 333, os gregos em diante. São muitos sofrimentos que o povo judeu viveu. E neste sofrimento, a oração toma uma forma muito grande a partir do lamento. Então, essas orações, eles possuem uma preciosa forma de liturgia, que é, primeiro, todo salmo de lamento ele começa com uma invocação igual do Salmo 22, Deus meu, Senhor Deus, e são várias formas. A segunda parte do Salmo de Lamentação, todos eles têm o próprio lamento. Eles lamentam, eles falam sobre as suas dores, o que ele está sentindo, qual os problemas que eles estão vivendo. Então você encontra no Salmo 3, declara ele: quão numerosos são os meus adversários, Senhor. E a terceira parte é a declaração de fé. Aí é que está o detalhe muito importante. No livro de Salmos, os Salmos, eles lamentam, mas acreditam que Deus, na resposta de Deus, que Deus vem em auxílio deles. Então isso é fundamental, é muito importante, porque no Pentateuco eles falam de murmúrio. O que é um murmúrio? Um murmúrio é uma reclamação. Murmúrio é uma reclamação assim, com raiva, e eles murmuravam contra Deus e contra Moisés. Mas a lamentação agora, nesse período difícil, eles eram um lamento com esperança de solução, com afirmação de fé. Então ele lamentava, sofria, mas eles acreditavam que Deus poderia ver. Então isso é muito, muito importante para nós pensarmos, né? E aí, em função disso, criou uma nova forma de culto, de vivência cristã, que é a espiritualidade. Então criou-se muito. Foi nesse período que surge, que se propaga muito andar com Deus, estar próximo de Deus, estar com Deus, né? Essas são expressões muito próprias desta época. E já anteriormente, Miqueias já dizia: o que o Senhor pede de ti, senão que busques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus, né? E também o Salmo 23 mostra essa proximidade de Deus. O Senhor é meu pastor, Ele está próximo de mim. E aí nós encontramos a partir desse século VI início, surge uma nova expressão que dá muito, que Jesus pôde obter e pôde aprender muito com esse. Então, por fim, devemos reconhecer que a prática de orar se intensificou a partir do sofrimento. Devemos reconhecer que não foi pelas festas populares, ou nos dias de vitórias, ou nos dias de alegrias por vários motivos, mas começou no sofrimento. Então, o livro de Salmos revela que a oração não se destina somente aos momentos de dor, mas ela é uma presença, uma necessidade presente na vida de qualquer crente.
Obrigado, Deus vos abençoe. Graça e paz, tudo bem? Eu sou pastora Daniele, professora de Novo Testamento aqui na Faculdade de Teologia, e queria partilhar com vocês, né, um tema que é muito importante para a nossa vida cristã, que é o tema da oração. E pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre oração, especificamente sobre o que o Novo Testamento fala sobre oração, né? E nós temos especificamente dois textos. Nós temos um texto em Mateus e um texto em Lucas que fala sobre, né? São textos praticamente idênticos, né? Talvez venham de uma mesma fonte, quem sabe uma fonte chamada fonte Q. Mas fato é, os discípulos, as discípulas, pedem ao Senhor para que Ele os ensine, as ensine a orar. E na oração que Ele ensina, que na verdade é interessante porque além de ser, né, os direcionamentos do nosso Senhor Jesus, Ele dá orientações sempre num verbo que a gente, né, usa no grego, né, que a gente aprende do grego, que é o imperativo, quer dizer, é uma ordem, uma certeza, faça isso, né, seja assim. E aí eu gostaria que a gente pudesse ver um pouquinho sobre esse tema e observar um pouquinho esses dois temas, esses dois textos bíblicos, né? Quando a gente fala sobre oração, a gente, quando falamos sobre o tema da oração, nós temos, né, em mente várias imagens. Aqui a gente pode ver imagens de mulheres e de crianças nas mais variadas posições, né? Das mais variados locais, né? A gente tem, tão comum hoje, não é? Uma irmã, uma mulher orando em frente ao computador, né? Talvez ali participando de um culto online, de um tempo de oração, de uma ministração, né? De uma reunião de oração, não é? Online. E aí a gente precisa trazer e perceber
que a presença de Deus, ela está em todos os locais, não é? Das mais variadas formas. E que quando nós oramos ao Senhor, quando nós recebemos orações através de uma ministração online, através de uma ministração presencial, Deus é conosco, Deus está conosco, Deus se faz presente, né? Então, a gente traz aqui no primeiro momento, quando a gente puxa oração, como orar, a uma posição, a um local específico? Não, né? Qualquer posição, qualquer lugar. A questão é o falar, né? A questão é o se conectar com Deus. A questão é ter um tempo, um momento onde você está ligada ao Senhor. E aí a gente tem alguns pressupostos, né? Oração, eu já ouvi uma vez um pastor falando sobre oração como respiração da alma. Mas por que não respiração do ser, né? Porque a Bíblia não separa em corpo, alma e espírito. O texto bíblico não faz isso, né? Nós temos sim essa perspectiva que vem do mundo greco-romano, onde principalmente os gregos, né, eles trabalhavam com a questão do corpo, da alma. A gente tem um texto paulino que fala sobre isso, mas quando a gente olha, né, todo o contexto bíblico é o ser humano, é a mulher por inteiro, né? A gente tem uma palavra para isso que seria holístico, então a respiração do ser, o respirar. Ao orar, nós respiramos de forma plena, né? Por que não? A oração é o falar com Deus, é o ouvir também. Oração é clamor, não é? Oração é conversa, é bate-papo. E num bate-papo a gente fala, num bate-papo a gente ouve, num bate-papo, não é? Olha aí, a gente sente, não é? Numa conversa a gente sente uma ira, uma coisa, um furor. Nas conversas a gente se sente bem, não é? A gente se sente acolhida, a gente sente uma coisa gostosa, não é? A gente sente, já acabou, que pena, né? Sentir faz parte, o ouvir faz parte, o sentir faz parte, o falar faz parte, o chorar faz parte. O chorar, né, que são palavras em lágrimas, é um falar profundo que muitas vezes no tempo de oração, de uma conversa sincera, sabe? Quando você se abre, ou quando você é levada pelo Senhor a se abrir, você não tem palavras para falar, mas você expressa o seu falar em lágrimas. O choro, o chorar também é oração. E o rir, quantas vezes a gente está orando com Deus assim? A gente vai batendo papo e a gente dá risada, não é? Deus nos faz lembrar de coisas, eventos, situações. A gente acha a graça da gente mesmo, não é? Então, assim, nessa questão, quando a gente fala sobre oração, ouvir, sentir, falar, chorar, rir faz parte, né? Tá tudo dentro. E aí, quando a gente fala sobre como orar, ajoelhada, tudo bem, de pé, deitada, sentada, andando, né? Quantas vezes a gente, na hora a gente está fazendo uma comida, a gente está limpando a casa, não é assim? A gente está caminhando, a gente está nos momentos mais inesperados, né? A gente está dirigindo, né? Está no trânsito e a gente está orando, a gente está falando com Deus, a gente está respirando, não é? A gente está conversando, a gente está se abrindo, a gente está ouvindo, a gente está sentindo, a gente está vivendo. E aí a gente tem dois que a gente fala, né? A gente chama de modelos de oração.
No Novo Testamento, a gente tem o texto de Mateus, capítulo 6, 9 a 15, e a gente tem o texto de Lucas 11, de 1 a 4. E a gente vai fazer as duas leituras, quero convidá-las a que nós façamos essas duas leituras. Mateus 6, 9 e 15. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Lucas, um texto muito semelhante, praticamente igual, mas não é, né? Tem uma coisinha ou outra, a gente vai falar um pouquinho sobre. Em Lucas diz lá: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Algumas coisas, né? Quando a gente lê o texto e a oração em Mateus, a comunidade mateana, né, é uma comunidade judaico-cristã. Então, assim, como é que esses judeus, né, eles estão aprendendo a seguir a Jesus? E como é que se fala, como é que se achega até esse Deus? Mateus. Quando a gente está em Lucas, nós estamos numa comunidade, provavelmente uma comunidade de fronteira, uma comunidade que está lá para o lado da Antioquia, provavelmente. E aí é um desafio implícito, né, no livro de Lucas Atos. Toda vez que nós lermos ou que nós estudarmos o Evangelho de Lucas, a gente sempre tem que lembrar ou trazer memória que Lucas foi escrito junto com Atos. Depois a tradição separou os livros, né? Fez de um que era um livro só, fez 2 livros. Mas então, lá na comunidade lucana, a gente pode chamar assim, nessa comunidade lucana, a gente tem o desafio muito presente no livro de acolher o estrangeiro, de acolher aquele que é diferente. Olha que coisa legal, né? Nós temos essa oração em Mateus e Lucas e nós não temos em Marcos e em João. Não era importante para Marcos e para João? A questão não é essa, a questão é que as comunidades de Mateus e de Lucas, os cristãos e as cristãs lá da comunidade mateana e lucana, que precisavam ter esse ensinamento, percebe? Então, assim, havia uma necessidade em comum da comunidade de Mateus e de Lucas de aprender a orar, de aprender a falar. E é legal porque eles pedem para nos ensine. Quando a gente fala, né, nos ensine, eu não sei, me ensina. E aí o texto em Mateus há um acréscimo posterior que a gente fala. Toda vez que você lê no texto bíblico alguma palavra ou vem algum versículo que está entre colchetes, né? Aqui tá, eu esqueci o final do colchete, desculpa. Na oração em Mateus capítulo 6, no finalzinho, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vem entre colchetes, né? Quer dizer, é um acréscimo posterior, não fazia parte da oração original e foi colocado posteriormente. Em algumas traduções, a gente não tem esses colchetes, porque assim, tornou-se tão comum incluir essa parte que em traduções mais recentes, né, em algumas, eles retiram esse colchete. Se você e nós protestantes, aqueles e aquelas que são protestantes, né, a priori nós fazemos essa oração de Mateus completa, né? A gente fala às vezes, né, já ouvi falar assim, é a oração mais completa. Bom,
praticamente quase é a mesma oração, só que em Mateus há um acréscimo que foi colocado depois, que em Lucas não tem, né? E aí, o que chama atenção é que esse acréscimo, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre, amém, em Mateus é uma confissão de fé. Então foi acrescentada à oração uma confissão de fé, uma declaração de fé. Havia necessidade para aqueles cristãos e cristãs em Mateus, né, da comunidade mateana, de reafirmar que o reino é de Deus, do Pai que está nos céus, que o poder é dele e que a glória também é dele. Uma necessidade que talvez os cristãos e as cristãs da comunidade lucana não tivessem, por isso você não tem um acréscimo posterior, talvez. Mas vamos lá a oração então, né? Mateus e Lucas, nós temos, observe aqui que eu coloquei em amarelinho, o que está praticamente, idêntico, né? O Pai, em ambas as orações, você tem como é que a gente ora, a gente tem essa questão de proximidade, de acolhimento, né? Pai, né? São pessoas específicas, né? Você identifica autoridade, você identifica proteção, você identifica cuidado, ou deveria, né? Pai, santificado seja o seu nome. Quer dizer, o nome de Deus, é uma declaração logo no início. O nome do Senhor, ele é santo. E por isso, venha o teu reino. Que o reino do Senhor venha fazer parte da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Observe que em Mateus, depois vem aqui, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Em Lucas você não tem essa parte, né? Porque ele entra aqui, o pão nosso de cada dia. Então, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Na comunidade lucana havia uma necessidade de que a vontade de Deus, que já está estabelecida no céu, se fizesse na terra, se fizesse no dia a dia, se fizesse na vivência daquela comunidade, porque provavelmente as coisas estavam muito difíceis. Então, Senhor, faça a sua vontade, estabelece ela aqui, porque a gente ainda não tem. Em Lucas eu não tenho isso, né? Em Lucas nós não temos. Mas olha só que interessante. Tanto em Mateus e Lucas eles falam sobre pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A mesma coisa está em Lucas. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Quando ele fala de pão, é pão mesmo, aquilo que é necessário para a subsistência. Há uma tradução de um moço chamado Frederico Lourenço, ele é um linguista, né? Muito boa a tradução da Bíblia dele, que ele faz a tradução do texto bíblico, e ele faz uma tradução assim de Mateus, dá-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Eu gostei disso. Porque é essa proposta de que, Senhor, dá-nos hoje o pão de amanhã. Quer dizer, estabelece em nós a esperança de que Tu és o Deus que nos traz a subsistência dia a dia. E para isso, já nos dá a tranquilidade do hoje, do que nós vamos viver amanhã. Então, quando eu falo pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Também pode ser traduzido assim, Senhor, né, dá-nos já hoje o nosso pão de amanhã. Dá-nos a certeza, a convicção. Por que tanto Mateus quanto Lucas fala de pão? E é pão, comida. Porque no mundo do primeiro século, tanto no mundo da comunidade de Mateus, como no mundo da comunidade de Lucas, há escassez de alimento. É um tempo onde as pessoas estão desempregadas, onde as pessoas não conseguem comer o necessário, né, para que pudessem estar nutridas dia a dia. Por isso essa oração por comida mesmo, né, por pão que traz subsistência, o pão de hoje.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A mesma coisa se encontra em Lucas. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Uma observação aqui. Quando o texto fala, né, perdoa-nos, há esse pedido, perdoa, cancela as nossas dívidas, as nossas culpas, os nossos erros, né? Assim como temos perdoado, quero dar um OBS aqui, uma observação, quando fala temos perdoado, o tempo no grego é indicativo. O que significa esse trem lá no grego? Significa que é uma certeza. Então, quando na oração pede-se para Deus para que Ele nos perdoe das nossas dívidas, nossas culpas, nossos erros, é porque, porque com certeza nós temos perdoado os nossos devedores. É um ato presente nas nossas vidas. Percebe? Porque eu vou perdoar. Não, porque eu tenho perdoado. E se temos perdoado, ele é indicativo, ele é certeza. A gente não fica guardando, a gente não deixa de perdoar, mas a gente perdoa sim. E não nos deixes cair em tentação, é o mesmo pedido que tem também Lucas, e não nos deixe cair em tentação. Observação não nos deixe cair, mas isso não quer dizer que a tentação não chegue. Né? E aí em Mateus, em Lucas termina em Mateus, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Legal também que quando no texto pede não nos deixe cair em tentação, é um subjuntivo, quer dizer, indica uma solicitação, sabe aquela coisa assim, poxa, me ajude, não me deixe, não me leve, não me conduza a. Mas não é aquela coisa assim, Senhor, essa responsabilidade é sua, não. É minha, porque a tentação ela chega para você, ela chega para mim, chega para todo mundo, né? O que a gente está na oração que está nos sendo ensinado ajuda que a gente não caia. Tentada somos todos. A questão é que a gente não venha cair, né? E que a gente possa seguir a vida assim. Uma coisa interessante na vida de oração. Né? Em Mateus, a gente viu aqui especificamente nesse capítulo 6, e a gente observa que está dentro do bloco das bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são ou não estão apenas no capítulo 5 do livro de Mateus, mas elas estão no capítulo 5, 6 e 7. Né? Então, de 5 a 7, a gente lê as bem-aventuranças, né? Os direcionamentos para a vida cotidiana e prática que Jesus nos direciona. E aí, exatamente logo no início, ou no meio, nós temos a oração do Pai Nosso. Né? E aí, esses discípulos e essas discípulas, eles pedem como orar. Bem, tanto Mateus quanto Lucas colocam esses desafios para nós. Né? Uma vida de oração, sim, uma conversa, seja ela diária, porque sim, a oração, se ela é entendida como uma conversa, como um bate-papo com Deus, ela acontece em todos os momentos, não é? E a nossa oração é que nós possamos viver, né, essa verdade ou essa realidade como a própria respiração. A gente não dá conta de que a gente está respirando, a gente não dá conta de uma série de coisas que estão presentes na nossa vida diária, mas elas acontecem. E por elas acontecerem de forma rotineira, cotidiana, faz com que nós estejamos vivas, nos percebamos, sintamos, não é assim? Que a oração possa fazer parte da sua vida e da minha vida dessa forma. Eu gosto daquela fala, né, que a oração é a respiração do ser. É a respiração, é aquilo que, sabe, traz oxigênio para as nossas vidas espirituais, é aquilo que nos move, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos direciona, né? Oração, orar, falar com Deus, perdoar,
ser perdoada, auxiliar, se alimentar. É interessante, né? Os aspectos da vida estão presentes na oração do Pai Nosso, tanto em Mateus quanto em Lucas, né? O falar, o se alimentar, não é? Ao perdoar e ser perdoada, o sentir. Todas as áreas estão envolvidas, né? Todas as áreas convergem para esse tempo tão precioso. Amém? Que Deus nos abençoe, te abençoe, te guarde, direcione sempre e que possamos viver, né? Vida de oração, dias de oração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Continuem com Deus. Tchau, tchau. Olá, esperança e paz. Que momento maravilhoso de aprendizado sobre a oração no Antigo Testamento com o professor Tércio Siqueira, junto com a nossa reverenda e professora Daniele Lucy sobre a oração do Novo Testamento. E agora, com muita alegria, vamos ouvir sobre os testemunhos do Brasil, Chile, Estados Unidos e Moçambique. Que esses testemunhos possam nos inspirar e nos desafiar a orar e nos capacitar para ações solidárias. Agradeço o convite para falar com as mulheres metodistas do Brasil. Fico muito alegre e muito contente de poder mandar estas palavrinhas, esta reflexão para vocês todas. Meu nome é Raquel Riquelme, sou pastora da Igreja Metodista do Chile e atualmente diretora do Seminário Metodista de Capacitação e Serviço. Mulheres no caminho da missão, em oração e ação solidária. É um tema e um desafio no mesmo tempo que inspira e anima neste caminho de anunciar as boas notícias do reino de Deus e sua justiça. Aqui no Chile, nesse ano de 2021, estamos trabalhando o tema da dignidade. A dignidade para as mulheres metodistas. Esse projeto é uma conversa em voz alta, em voz baixa, em sussurros, mas realmente querendo que fosse um grito. Sentimos a necessidade urgente de trabalhar pela dignidade metodista, das mulheres metodistas, sem grandes rótulos, sejam elas pastoras, leigas, federadas, não federadas, jovens, adolescentes, meninas, onde ninguém fique de fora, onde não falte ninguém, onde apenas o que nos une seja a sororidade e sermos filhas do mesmo Deus e dignificadas pelo mesmo Cristo. Eu vou falar para vocês, nesse momento, que nós já tivemos um primeiro encontro falando da importância da saúde das mulheres, da saúde preventiva, e que possam ter um diagnóstico antes de ter uma notícia dolorosa. Nós fomos encaminhadas nessa conversa por uma pastora e também por uma pessoa, uma moça que trabalha com as mulheres que estão para ganhar nenê, parteira, acho que se fala cá, a gente fala de matrona. Tivemos outro momento falando com uma profissional especialista em projetos de como começar uma pequena oficina e procurar financiamento desde os subsídios que oferece o governo através das prefeituras e outras entidades. Então, elas foram encaminhadas e orientadas para procurar alguns financiamentos para fazerem suas próprias investimentos, não? Nosso próximo encontro, vamos conversar agora com uma advogada para que oriente as mulheres nas situações matrimoniais, direitos e deveres conforme as leis chilenas. Tudo isso acompanhado com uma reflexão bíblica oferecida por uma pastora com uma leitura desde o Evangelho de Jesus Cristo,
quien se preocupó da vida das mulheres, dándoles un lugar digno, lembrando aquí a mulher encurvada, quando Jesus, diante aqueles fariseus, a chama de filha de Abraão, passando para ela uma identidade própria e legitimando sua existência. Jesus, em muitos outros momentos, olhou para as mulheres com amor e compaixão. Falou para elas mudar de atitude, desde as meninas até as mulheres anciãs. E é minha fé que hoje essa mensagem grita muito alto e forte, pedindo para todas nós, mulheres, erguermos, levantarmos, enderezarmos, mesmo no meio da pandemia e das dores e limitações que possamos ver em nossos contextos, quer seja no Brasil, no Chile e o mundo todo. Não paremos de orar e rogar a nosso Deus Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo para que a vida mude realmente e possamos ver tempos para nos encontrar, abraçarmos e continuar nessa caminhada de fé e esperança. Desejo para todas vocês muitas bênçãos da sabedoria encarnada em Jesus Cristo e que prometeu nos dar vida em abundância. Boa jornada para todas vocês. Meu nome é Rosângela Soares de Oliveira, fui ordenada presbítera na primeira região eclesiástica no início dos anos 80. Há mais de 20 anos que moro em Nova York e nos últimos 10 anos tenho estado envolvida com o Comitê Internacional do Dia Mundial de Oração. Eu gostaria de usar esta minha experiência com o Dia Mundial de Oração para refletir com vocês no tema de mulheres no caminho da missão em oração e ação solidária. O Dia Mundial de Oração é um movimento ecumênico, liderado por mulheres que, por várias gerações, tem motivado mulheres e igrejas a andarem nos caminhos da missão a partir desta articulação teológica e pastoral de oração e ação solidária. Nós entendemos que a oração está enraizada no escutar a Deus e umas às outras. Assim, a situação de mulheres em cada país, diferente a cada ano, oferece o contexto para a nossa oração. A oração não é uma lista de pedidos, mas uma conversa sobre a vida. O culto, na primeira sexta-feira de março, é o que conecta esta rede global de mulheres, que a partir deste escutar em oração, responde com ação solidária, na sua comunidade ou do outro lado do mundo. Mulheres metodistas, no Brasil e em outras partes do mundo, têm se engajado na missão a partir desta perspectiva de oração e ação solidária. Um dos caminhos da missão que eu gostaria de comentar é inspirado no tema desenvolvido por mulheres cristãs em uma ilha do Pacífico chamada Vanuatu. O tema se intitula Construir sobre uma base firme. Este tema está inspirado na comparação que faz Jesus entre as respostas diferentes à mesma realidade. Ou seja, construir a casa, ou melhor, colocar em prática as palavras de Jesus. Ao ler o Evangelho de Mateus, desde o Sermão do Monte, no capítulo 5, até essa história nos últimos versos do capítulo 7, entendemos melhor a comparação de Jesus. O Jesus, começando pelas bem-aventurandas, passando pelo chamado a ser sal da terra, o alerta para não ser hipócrita em seu orar, o ensino da oração essencial, o foco no reino de Deus e a sua justiça, o ser tratado na medida que trata o outro, o discernimento entre o falso e os frutos, Jesus termina o seu sermão alertando que a sabedoria vem do ouvir e o atuar na sua palavra. Estamos em meio desta chuva.
que transborda os rios e os ventos que ameaçam as casas. Aonde está a sabedoria de ouvir e atuar, segundo as palavras de Jesus? Aonde está esta sabedoria de ouvir e atuar, segundo as palavras de Jesus? A pandemia e suas consequências tornam visíveis a conexão entre oração e ação. Porque, de uma certa maneira, nos sentimos todas e todos vivendo a mesma realidade trazida pelo Covid-19. Estamos em um contexto de sofrimento, ansiedade, isolamento, perdas, crise econômica e crise política. De imediato, recorremos à oração para conter o desespero e nos animar a atravessar este momento desafiante. E é nesta conversa orante com Deus que emerge a pergunta sobre a base firme para esta missão em ação. Nas palavras de Ruth Trueba, do Dia Mundial de Oração de Cuba, a sabedoria vem em termos de construir a base sobre a palavra de Deus que nos sustenta e sobre a base do amor fraternal que se gesta no dia a dia e nas redes de apoio solidário. Palavra e amor, oração e ação, caminham lado a lado. Uma das ações solidárias que podemos tomar em tempo de pandemia é o cuidado. Sou eu tendo cuidado comigo mesma através do uso da máscara, a distância física e a vacina no braço. É a gente cuidando um dos outros e estando presente no sofrimento do outro. É a igreja dando testemunho através do cuidado e amor e da missão profética de cobrar responsabilidade sobre a vida do próximo. É o governo cuidando através de políticas sociais que garantam a saúde pública e o bem-estar integral das comunidades mais vulneráveis. São as instâncias internacionais empenhadas em ampliar o acesso à vacina. Palavra e amor, cuidado e justiça, caminham lado a lado da oração e ação. Então, desde este meu momento de oração com Deus, eu vou me situando no mundo ao meu redor. E ao olhar este momento, desde os que está ao nosso redor, podemos ver a resiliência de mulheres, jovens e comunidades presentes na luta, compartilhando a bolsa básica, mandando mensagens de ânimo, discernindo juntas o momento atual, ou protegendo umas às outras da violência na casa ou na rua. Que este Deus presente nos sustente neste caminhar de oração e ação solidária. Amém. Obrigada. Boa tarde, caras irmãs, mulheres da Igreja Metodista Unida do Brasil. O meu nome é Vitória Armando Chifreche. Sou uma pastora da Igreja Metodista Unida em Moçambique há cerca de 30 anos. Sou casada, tenho 4 filhos. Deus nos abençoou com 2 meninas e 2 rapazes. O meu marido também é um pastor desta mesma Igreja Metodista Unida. Quero dar graças a Deus porque nós estamos aqui a falar hoje, a partilhar com as irmãs do Brasil, com as mulheres da Igreja Metodista Unida. Tivemos privilégio em 2014 e 2017 em receber a professora Margarida Ribeiro, que veio dar um estudo bíblico às nossas mulheres, e tivemos este estudo com as mulheres também da Igreja Metodista Wesleyana, e foi uma grande bênção. As mulheres da Igreja Metodista Unida em Moçambique têm diferentes ministérios que impactam
muitas vidas, em particular as vidas de mulheres e jovens. Temos alguns centros de treinamento onde treinamos mulheres na matéria de costura, de culinária, entre outras coisas, para que as nossas mulheres possam saber fazer alguma coisa para o seu sustento. Também as nossas mulheres aqui têm alguns centros, tem o Centro Orfanato, com cerca de 65 crianças órfãos, a partir de um dia de vida até 25 anos. Isto porque os jovens com cerca de 25 anos são as pessoas especiais, as nossas crianças especiais, que não podem sair do centro porque não vão saber como fazer a vida, como sustentarem-se a si mesmo. Então devem ficar no centro para que as crianças normais possam continuar a dar assistência a eles. Mas também dentro desse grupo das crianças órfãos temos alguns que já são professores, foram formados estando ali no centro, alguns são pastores, entre outras atividades aí assim, dão grande contribuição na sociedade onde eles se encontram neste momento, devido às atividades das Mulheres Metodistas Unidas em Moçambique. Temos também um centro de apoio ao idoso rejeitado. Este centro tem cerca de 30 viúvas, porque estas viúvas foram acusadas das suas famílias em feiticeiras. Disseram que elas são feiticeiras porque já não produzem e as pessoas sentem-se peso de cuidar de alguém que não pode fazer nada para o seu sustento. E como forma de escapar, foi, segundo eles, de lhes acusarem de feiticeiras para poderem sair das casas, mas serem cuidadas pela igreja. Assim, a igreja metodista, através das mulheres, tem estes ministérios que impactam, mudam, transformam as vidas de mulheres e jovens no nosso meio. A Igreja Metodista Unida conta com cerca de 8.000 mulheres em 3 conferências. Estas mulheres estão em 3 conferências. Temos a Conferência do Norte, temos a Conferência do Sudeste e temos a Conferência do Sul, que foi dividida há cerca de 3 anos. Então temos estas mulheres nas conferências e fazem diferentes ministérios, como dissemos anteriormente. Mas também durante este tempo, desde ano passado que nos encontramos com a pandemia de Covid-19, as mulheres têm feito muito trabalho que também impacta a vida das outras, a vida da sociedade. Têm feito máscaras, aquelas que sabem fazer costuram as máscaras para distribuírem àquelas que não conseguem comprar as máscaras para o uso, para poderem se prevenir da Covid-19. Também tem contribuído comida, como a maior parte dos centros comerciais foram fechados devido à pandemia. Então muitas mulheres e jovens perderam o emprego e as nossas mulheres têm mobilizado contribuições locais para poderem ajudar aqueles que não podem. Então é assim que eu tenho a partilhar. Nós também temos um uniforme, estas mulheres têm um uniforme, têm uma blusa de cor de vinho, tem um lenço ou chapéu branco e tem uma saia preta, que significa, segundo elas, o chapéu branco é símbolo do Espírito Santo e a blusa, que é a camisa a cor de vinho, simboliza o sangue de Jesus, enquanto que a parte de baixo, da cintura para baixo, significa que estávamos na escuridão, mas pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, as mulheres já levantam e são transformadas. Quero agradecer esta oportunidade de partilhar das mulheres da nossa igreja e agradecer a Deus, porque eu queria também, antes de terminar, mostrar que nós tivemos uma grande bênção em África de termos a primeira líder mulher, que é a nossa bispa
Joaquina Filipe Nhanala, eleita em 2008 e reeleita em 2012. Ela já é uma bispa vitalícia e eu pessoalmente que estou a falar, trabalho com ela, sou uma das superintendentes existentes aqui na sua conferência anual, entre outras e outros superintendentes que existem, estão lá escolhidos a trabalharem com a bispa. Além disso, também uma grande bênção que eu tenho é de ter conseguido estudar e terminar com o doutoramento em teologia pela Universidade da Pretória, na África do Sul, e tenho dado a minha contribuição naquilo que posso para passar o conhecimento a outros que precisam. E dou graças a Deus porque tenho também pedido através de e-mails e tal, alguma matéria para ensinar aqui nos nossos institutos superiores, e tenho apelado isso à minha irmã, a doutora e professora Margarida. Muito obrigada, que Deus nos abençoe, vos proteja aí desse lado da Covid-19, até que nos encontremos de novo fisicamente, e vamos agradecer e louvar ao Senhor. Obrigada, bênção. Sempre que a gente se encontra e pede a Deus em oração, fica forte e logo se põe em ação. Sempre que a gente se encontra pra agir, pra trabalhar, fica forte e logo se põe a orar. E que a força do trabalho e a força da oração andam juntas, elas nascem da união. E que a força do trabalho e a força da oração andam juntas, elas nascem da união. Sempre que a gente se encontra e pede a Deus em oração, fica forte e logo se põe em ação. Sempre que a gente se encontra pra agir, pra trabalhar, fica forte e logo se põe a orar. E que a força do trabalho e a força da oração andam juntas, elas nascem da união, elas nascem da união. Agradecemos a todas e todos que estiveram conosco durante todo este 24º Encontro de Mulheres Metodistas à Distância. Pelas palavras que ouvimos, por tudo que nós vimos, quiçá realmente possa fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança e realmente iluminar os nossos passos, sempre em direção ao reino de Deus. Oremos. Ó Deus, mais uma vez nós chegamos à Tua presença e nesse instante para dar-te graça por tudo que tem feito, por tudo que ainda vais fazer. E especialmente, Senhor, damos-te graças, porque até aqui nos tem acompanhado a cada um de nós. E pedimos-te que possa, Senhor, renovar a nossa esperança e que em meio às situações do cotidiano que estamos enfrentando, em meio a estas situações difíceis, possamos sempre ver a Tua presença e especialmente possa as nossas mãos serem aperfeiçoadas e que as nossas mãos possam realmente alcançar outras mãos, renovando, Senhor, assim o compromisso que temos em levar vida digna a todas as pessoas. Capacita-nos cada vez mais e ajuda-nos a sermos sinais da Tua presença neste mundo em que vivemos. Toma as nossas vidas diante de Ti
e no desejo de prosseguir hoje e sempre em Tua presença e caminhando na direção do Teu reino, é que oramos com gratidão em nome de Jesus. Que a graça, o amor e a paz do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, nos renovando, nos transformando e nos guiando hoje e sempre. Amém.